A tentativa de conquistar um título inédito e exorcizar um demônio que doeu por ser em casa, né? A derrota da Libertadores de 2008 do Fluminense doeu muito. E olha que eu nem sou tricolor, mas eu acho que é um cenário ideal desde 2008 entalado na garganta e vai enfrentar um bicho papão da Libertadores que é o Boca Juniors, né? Final da Libertadores 2023 coloca dois cenários muito diferentes. A gente vai falar um pouco de cada lado e, pelo menos para mim, quem merece ser campeão. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vamos falar sobre a final da Libertadores de 2023. Fluminense e Boca Juniors neste sábado, 5 horas da tarde. Coloca dois cenários completamente diferentes. Boca Juniors, o bicho papão na competição, 6 títulos, podendo se tornar aí o maior campeão lá do Independente. Tem uma camisa muito pesada dentro dessa competição, né? Jogando bem, como nas épocas de 2000 a 2003, jogando mal, como é a tônica dessa final, chega empatando todos os jogos do mata-mata, eliminando grandes adversários como o Racing, rival nacional, e o Palmeiras, que era o então bicho-papão da Libertadores nesses últimos 4 anos. E chega com camisa, chega para fazer um jogo muito difícil, a promessa é de uma invasão argentina no Maracanã no sábado. No estádio a disputa vai ser bonita e a promessa é que fora do estádio a disputa também seja bonita, a invasão argentina aos entornos ali do Maracanã, e eu espero que aconteça mesmo, porque o futebol nos proporciona esse tipo de situações e mesmo não envolvendo nossos times, é bonito de ver uma final que seja valorizada, que talvez uma competição que não seja valorizada pela federação que cuida dela, né, a Conmebol, mas que seja valorizada pelos torcedores, né, que entendam o tamanho desse título. O Boca sendo gigantesco, a torcida sabe que é um time que é azarão, e talvez tenha chegado como azarão em todos os confrontos mata-mata até aqui, e precisa do torcedor. E depois do fenômeno Argentina campeã de Copa, eu acho que a aproximação entre times, entre o futebol, eu acho, e os torcedores vai influenciar nessa final. Mas do outro lado tem o melhor time da Libertadores, pelo menos. O que mais jogou bem em mais momentos, né? Claro, oscilou bastante, até na fase de grupos. Bateu no River e apanhou do River. O River que depois não chegou a passar do Inter. Consequentemente, adversário também do Fluminense na semifinal. Grande jogo. O Inter talvez tenha jogado mais, mas a quem se propôs ao que fazer. O Fluminense, como é conhecido até do próprio Diniz, né, por ser um espelho do seu treinador, tem essa semelhança de oscilar bastante, né? Mas o Fluminense, eu acho que foi o time brasileiro, pelo menos, que alcançou um nível de atuação que nenhum outro clube alcançou. Nem Flamengo, com nível de investimento, ficou longe disso no ano, inclusive. Nem Palmeiras, que é a dinastia do Abel, que agora tá ameaçando o brasileiro também, né? Desse ano. Ganhar, ameaçando, né? Entre aspas, ganhar o brasileiro desse ano também. Mas que eu acho que o problema, pelo menos do lado do Fluminense, nessa final, é ele mesmo. Ele mesmo. Porque o Fluminense alcançou níveis de atuação nesse ano em jogos grandes, por exemplo, a final do Carioca contra o Flamengo, a semifinal, os dois jogos de semifinal, você recuperou o resultado e tá nessa final por jogar do jeito que acredita, do início ao fim, perdendo ou ganhando. E muito mais perdendo do que ganhando nessa semifinal, né? Então acho que isso atrapalha, né, a oscilação de desempenho, mas também o problema do trauma, né, do torcedor, que tá na cabeça do torcedor, e com certeza isso chega para os jogadores, né? Claro que chega, os jogadores sabem.
Ainda mais tricolores, como o Marcelo, que tá no elenco, né? Caras grandes que estão ali, que viraram um símbolo desse time do Fluminense, como o André, por exemplo, sabem do peso que essa final tem. Até pelo vice, por ser um título inédito. O Fluminense na final da Libertadores é como se fosse o Corinthians em 2012, se a gente quiser comparar. Por serem títulos inéditos. Só que eu acho que o Corinthians talvez tivesse menos pressão por ser a primeira final. Contra o Boca Juniors também, né? Até nisso a gente pode comparar. A pressão era grande, mas eu acho que o ano foi tão perfeito que o Corinthians chegou mais sabendo que ia ganhar do que qualquer outra coisa. Ainda mais pelo gol do Romarinho no primeiro jogo, né? Vai na La Bombonera, perde de 1-0 pro Boca, volta aqui, é enjoado. Só que o Corinthians empatar da maneira que foi, com o gol do Romarinho, criou um ar de o Corinthians vai ser campeão no Pacaembu. Não tem, ou pelo menos a previsão não era essa, né? Eu lembro que eu assisti esse jogo muito confiante, claro, com muito medo, mas muito confiante. Pelo ano, né? Não só pelo jogo. Mas o Fluminense já tem um trauma envolvendo Libertadores e na sua primeira vez. Chegou como favorito também. E dentro do Maracanã, perdeu nos pênaltis. Sendo favorito, em casa, perdeu. É favorito, é em casa, e aí? Parece que é obrigação, né? Se tornou obrigação, até pro Diniz. É um cara que todo mundo pergunta que tem que se provar, que tem que se provar em jogos grandes, que um dia é 10, outro dia é 2. E o título para muita gente é o carimbo de que você é um bom técnico. E realmente é também. Não dá para você defender suas ideias ou defender suas ideias por muito tempo sem vencer. Até por isso o Carioca foi importante para ele. Mas é só o Carioca, mas é um título do Diniz. Títulos para o Diniz são a validação do que ele faz no dia a dia. Né? Para um técnico, é a validação da sua ideia, tem a ver com credibilidade, confiança no seu próprio trabalho, de saber, não, eu vou fazer isso que funciona. Então eu acho que a cobrança está muito mais pro lado brasileiro, muito mais pro lado do Fluminense, muito também pelo Maracanã. Se joga em final neutra, se joga, vamos dizer que uma final fosse na Argentina, com o Boca jogando em casa. Mas jogar em casa com um trauma desse 2008, a pressão aumenta. Mas eu acho que são 120 minutos, né? Considerando prorrogação. O time do Fluminense ele é muito melhor que o time do Boca, pelo menos em qualidade técnica e ideia de jogo. Eu acho que é mais construída e mais definida, mais validada também, né? Porque o Boca validou o seu estilo de jogo como empate. Esse é o estilo de jogo do Boca. E passou 3 mata-matas assim, sendo em 2 jogos. Agora só tem um jogo para empatar, né? Só que são 120 minutos, são mais tempo. Então, mas pelo fato de ter mais tempo, eu acho que a ideia do Fluminense vai prevalecer. Porque o que a gente viu contra o Internacional, por exemplo, na semifinal, se Inter e Fluminense em um jogo, talvez o Inter fosse campeão. Porque dentro dos jogos, jogou melhor que o Fluminense em muitos momentos. Ou em quase todo o confronto, né? Só que o Fluminense, pela sua ideia de jogo, de nunca desistir, do Diniz, colocar volante de zagueiro, colocar 2 atacantes lá enfiados, o time se mandar pra frente, sair tocando do pé do goleiro ao pé do 9, criou as chances que o Fluminense precisava criar para fazer o seu resultado que colocasse nessa final. Então eu acho que o Fluminense é favorito. A tendência é que o Fluminense ganhe, mas a gente precisa ver o quanto a camisa do Boca vai entrar em campo e o quanto esse trauma vai atrapalhar o Fluminense. Claro, não são os mesmos jogadores, óbvio que não. Mas a instituição Fluminense, o quanto esse trauma pode atrapalhar. Eu acho que o Diniz vai ter pulso firme para não deixar isso acontecer.
Mas a gente precisa aguardar porque tem um Boca Juniors pela frente. Então, deixa o seu palpite aí, quero saber o que você acha. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. E vamos ver quem é campeão no Maracanã amanhã. Valeu, tchau!